Salve, salve, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto e nós vamos para mais uma videoaula de ciências. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do sistema locomotor e também um pouco a respeito da pele humana. Vamos lá que eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Bom, pessoal, nossa aula começa falando a respeito do sistema locomotor que é integrado por ossos e músculos. Então, todo o nosso sistema locomotor vai ser constituído por essas duas estruturas, por ossos e por músculos. Então, com um grande espírito de equipe, os ossos trabalham em conjunto e têm uma boa ajuda das cartilagens. E o que são cartilagens? Vamos recuar um pouco no tempo, até quando vocês eram bebês. Naquela época, não haviam muitos ossos no seu corpo. Eram predominantemente cartilagens, que é um tecido mais maleável do que o tecido ósseo. A gente pode perceber a maleabilidade das cartilagens ao tocar a ponta do nariz e as orelhas, que são constituídas por cartilagens. Conforme você foi crescendo, a cartilagem foi transformando-se em osso, mas uma parte que sobrou ajuda na ligação entre os ossos. Então, sempre nas regiões aonde terminam um osso e inicia o outro, a gente tem ali um preenchimento, né, de cartilagem para evitar que haja o desgaste devido ao contato de um osso com outro. Então, o esqueleto humano, ele reúne os ossos que participam desse sistema locomotor. E muito mais do que locomover, os ossos também protegem órgãos internos, fornecem pontos de apoio para a fixação de músculos, e a gente tem aí 206 ossos, tá? Um exemplo de atuação como medida de proteção que os ossos desempenham ocorre na caixa craniana, que protege o encéfalo, que protege o cérebro, né? Então, a gente pode perceber nessa imagem que a caixa craniana, né, que forma a nossa cabeça, é uma estrutura rígida e que confere proteção ao que está ali dentro, que é o encéfalo, o cérebro, né, o bulbo e todas as outras estruturas que estão dentro do nosso crânio. Um outro exemplo de ação de proteção que os ossos podem desempenhar está na caixa torácica, formada principalmente ali pelas costelas. Os 12 pares de costela são um grupo especial, um batalhão dos nossos ossos. Eles protegem o coração e os pulmões, né? A gente sabe que tanto o coração quanto o pulmão são órgãos vitais, assim como o encéfalo, o cérebro, né? Então, esses órgãos, eles ficam protegidos por esse revestimento ósseo, essa estrutura óssea que reveste esses órgãos. Então, as costelas têm como principal função proteger o coração e os pulmões. Então, a gente percebe aí dois tipos de ações protetivas que os ossos podem desempenhar na caixa craniana e na caixa torácica. E aí, para proteger o coração e o pulmão, as costelas formam a caixa torácica junto com a ajuda do externo, que é esse osso que a gente tem no meio do peito. As costelas são classificadas como um osso longo, elas são elásticas, elas apresentam uma certa mobilidade para justamente poder acompanhar a movimentação que os pulmões realizam durante os processos de inspiração, que é a entrada de ar para os pulmões, e de expiração, que é quando sai o ar dos pulmões. Então, as costelas elas apresentam essa mobilidade para acompanhar o movimento do pulmão também, né? Auxiliar nesse tipo de movimento. O esqueleto humano, apesar de resistente, os ossos podem se quebrar, os tecidos que formam os ossos podem se regenerar, então você sofre uma fratura óssea,
né? Você tem uma ruptura do osso, né? Você faz a devida imobilização e, com o passar do tempo, aquela região onde ocorreu a fratura, ela vai se regenerar, vai haver uma calcificação ali de onde houve a fratura. A coluna vertebral, ela auxilia na estruturação do nosso corpo, né? Os ossos, em geral, têm essa função de sustentabilidade. Além de proteger, eles dão também sustentação ao nosso corpo. Afinal de contas, o nosso corpo só se mantém ereto graças à função que os ossos desempenham. E a coluna vertebral, além de auxiliar nessa questão da estrutura, a posição ereta do corpo, né, de ficar em pé, a coluna vertebral ela também tem uma região ali, quando a gente olha na vértebra, tem um espaço dentro dela que é por onde passa a medula espinhal, que é um feixe de nervos que traz a informação do cérebro para toda a outra parte do nosso corpo. E esse feixe nervoso passa justamente por esse espaço aqui dentro da vértebra. Então, também é uma função aqui que a vértebra exerce de proteger isso, uma vez que quando esse feixe nervoso é lesionado, tem algum tipo de acidente com ele, a pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica ou até vir a morrer de imediato, dependendo da altura da lesão, né? E aqui também tem as regiões da coluna vertebral. A região mais próxima da cabeça ali é a região cervical. A região que fica na altura da caixa torácica é a região torácica. Mais para baixo tem a região lombar, região sacral, região coxígena. Então, essas são as regiões que integram a nossa coluna vertebral. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem as cartilagens atuando como um revestimento de proteção nos pontos em que um osso termina e começa o outro. Essas regiões são chamadas de articulações, essas regiões em que um osso termina e começa o outro. E aí existem articulações fixas, que são, por exemplo, as articulações da caixa craniana. A gente percebe que a caixa craniana ela é formada por algumas placas ósseas. Então, aonde uma placa termina e começa a outra, a gente tem ali uma articulação. Mas é um tipo de articulação que não se move, ela é fixa. É diferente, por exemplo, da articulação do cotovelo, da articulação do ombro, do joelho, da bacia, né, que a gente consegue fazer movimentação com esses conjuntos ósseos. E sempre lembrando que aonde um osso termina e começa o outro, a gente vai ter aquele revestimento com cartilagem, que é para evitar o desgaste ósseo. E aí, se a gente está falando de sistema locomotor, a gente falou de ossos, mas a gente também precisa falar dos músculos, porque, afinal de contas, os ossos sozinhos não seriam capazes de fazer a locomoção do indivíduo. E também os músculos sozinhos não seriam capazes também de locomover o indivíduo. Então, tem que ser um trabalho em conjunto, ossos e músculos, para que a locomoção do indivíduo ocorra de forma eficiente. E aí o sistema muscular, né, ele é formado por vários músculos que estão distribuídos ao longo de todo o nosso corpo, como vocês podem ver aí na imagem, desde a face, a cabeça, até o pé, todo o nosso corpo formado por inúmeros músculos. Não se preocupem em ficar decorando o nome, a ideia não é essa. A ideia é que você tenha o conhecimento de que são vários músculos que integram o corpo de um indivíduo, tá? Alguns músculos são bastante conhecidos, como, por exemplo, o bíceps, né, que é o músculo
de quando a gente mostra que está forte, né? A gente dobra o braço assim, mostra o muque, né? É que esse músculo é o bíceps, tá? O músculo em que a gente, quando vai tomar vacina, leva a injeção no braço, o músculo que é aplicado a vacina no braço é o deltoide. Tem o glúteo, né, que é o bumbum, tem o abdômen, alguns músculos vocês conhecem do dia a dia de vocês, tá? Mas o importante nesse momento é saber que são vários músculos que integram o corpo humano. E já que são músculos e ossos integrando o sistema locomotor, a gente viu que os ossos eles têm funções que vão além da questão da locomoção, né? Tem a sustentação, tem a proteção, isso que os ossos podem desempenhar. E o músculo também vai apresentar mais de uma função. A gente tem a função de suporte, aonde alguns músculos se apoiam nos ossos, né? E a gente tem a função de movimentação, que são os músculos que põem todas as partes do nosso corpo em movimento. Então, existem diferentes funções para diferentes tipos de musculatura. A gente vai ver que existem diferentes tipos de músculos. Tá aí na tela. Existe a musculatura cardíaca, existe a musculatura esquelética e existe a musculatura lisa. Cada tipo de músculo vai estar associado a um determinado tipo de função que ele desempenha. E é fácil entender isso. O músculo cardíaco, como a gente pode ver, ó, ele está aqui no coração. Então, somente no coração a gente encontra esse tipo de musculatura, que é o músculo cardíaco. Ligado aos ossos, a gente vai encontrar o músculo esquelético. É esse tipo de músculo aqui que está diretamente associado à locomoção, tá? Relacionado aos órgãos internos, pulmão, estômago, intestino, a gente vai encontrar a musculatura lisa. É um tipo de musculatura que não está associada à locomoção humana, mas tem o seu papel ao longo do trato digestivo, ao longo do aparelho respiratório, né? Então, 3 tipos de músculos fazem parte do corpo humano: o músculo cardíaco, o músculo esquelético e o músculo liso. Cada tipo de músculo você encontra em uma determinada região do nosso corpo. A musculatura lisa, como eu disse para vocês, são encontradas nos órgãos que realizam os movimentos internos do corpo. Sua contração é involuntária. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não tem controle sobre ela. É o que acontece, é a movimentação que acontece, por exemplo, no estômago, no intestino, na bexiga, né? A gente não consegue ter o controle sobre a movimentação dessas estruturas. Já o músculo cardíaco, ele apresenta estrias transversais, né? Isso quando a gente vê o músculo do coração, a gente vê que ele tem linhas transversais, né? Que na verdade formam essas estrias transversais. Sua contração também é involuntária, assim como a musculatura lisa, né? A gente não consegue ter o controle sobre o batimento cardíaco, a gente não consegue mandar o coração bater mais rápido ou bater mais devagar. Então, a contração dele é involuntária, porque não atende o nosso controle. E a musculatura esquelética, que está diretamente relacionada aos movimentos do nosso corpo. Os músculos esqueléticos podem puxar os ossos aos quais estão ligados, mas não podem empurrá-los. Então, os músculos, eles podem puxar os ossos, mas eles não conseguem empurrar. Então, como que a gente se movimenta? Como que a gente consegue fazer a movimentação? Porque para se movimentar, muitos ossos são movimentados para deslocar uma pessoa, né? Tem o movimento dos braços para auxiliar no equilíbrio, tem o movimento das pernas, que é para andar. E como que funciona essa coisa de que um músculo ele apenas puxa os ossos, não empurra? Aí a gente vai entender o seguinte: os músculos eles trabalham de forma antagônica, de forma contrária. Enquanto você tem um músculo puxando,
o outro está esticando. Aí, depois, esse que esticou, ele vai puxar e o que tinha puxado antes vai esticar. Então, um puxa, o outro estica. E aí eles vão alternando esse movimento de puxar e de esticar, e assim a pessoa vai realizando os vários tipos de movimentos que ela é capaz de fazer. Como eu disse, nós iríamos falar de sistema locomotor, mas também iríamos falar a respeito da pele humana, que integra o sistema tegumentar. A pele humana, pessoal, é o principal órgão do sentido humano tato, né? O tato ele é detectável, ele é sentido a partir da sensibilidade que tem na pele humana, tá? E a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo. Muitas vezes os alunos eles não conseguem visualizar a pele como um órgão, mas em ciências a gente sabe que entende que um órgão é uma estrutura formada por um conjunto de tecidos, por vários tipos de tecidos que tem no corpo humano, como o tecido muscular, como o tecido epitelial, tecido nervoso, tá? E aí aqui na tela a gente tem um corte da pele. Então observa que a pele não é só essa camadinha externa que você vê quando você olha para o seu braço, por exemplo. A pele ela é formada por várias camadas. E dentro dessas camadas, ao longo dessas camadas, vários tecidos, várias estruturas estão ali relacionadas. A gente tem muitas glândulas presentes na pele que desempenham papéis importantíssimos, tá? A pele pode ser dividida basicamente aqui em 3 regiões, ó. Tem a epiderme, que é a camada mais externa, embaixo dela fica a derme e tem a hipoderme, que é a camada mais interna da pele. Então, a pele, como eu disse, é o maior órgão do corpo humano. Ela participa do sistema excretor e tem diversas funções. Ela tem a função de proteção, ela tem a função de termorregulação. O que é isso, professor? Termorregulação. Ela auxilia na manutenção da temperatura corporal, tá? A pele participa da excreção através do suor, participa também de processos de secreção através da eliminação de sebo, que é aquela gordurinha que é eliminada através da pele. A gente percebe muito isso daqui ao acordar de manhã, a pele está um pouco mais oleosa. Da onde veio aquele óleo? Veio da pele, né? E tem também a questão da reação das sensações, né? Detectar o frio, o quente, o áspero, o liso. E aí, como eu falei para vocês, a pele está dividida em 3 regiões, né? Epiderme, derme e hipoderme, que é a região mais interna. E ao longo dessas camadas da pele, a gente vai encontrar várias estruturas, várias glândulas que são muito importantes para os seres humanos, né? Então, a epiderme é a zona mais superficial, ela é formada por células mortas que estão continuamente a ser perdidas e substituídas. As suas células contêm melanina, um pigmento que dá cor à pele. Então, o que confere cor à pele dos indivíduos é essa substância aqui, gente, ó, melanina. Tem até algumas músicas que fazem referências a essa substância. Acho que tem uma música da Alcione que fala sobre a pessoa com melanina, né? Porque aí ela está querendo se referir às pessoas de pele morena, às pessoas negras, né? Que as células da pele dessas pessoas têm mais melanina. As glândulas sebáceas fazem parte do conjunto de glândulas que integram a pele e que tem a função de produzir um sebo, uma gordura, que lubrifica a pele, que deixa ela mais flexível, mais elástica, impermeável, e além de ter propriedades antifúngicas e antibacterianas, ou seja, auxiliam na prevenção de infecções. Já as glândulas sudoríparas, que também estão ali na pele, são tubos enrolados envolvidos por capilares sanguíneos, ou seja, pequenos vasos sanguíneos,
Sua extremidade superior abre-se à superfície da pele por um poro. Então, a nossa pele ela é constituída por inúmeros furinhos, que, na verdade, é a extremidade superior dessa glândula sudorípara. E é a glândula sudorípara que faz a excreção do suor, que contém água, cloreto de sódio. Cloreto de sódio, pessoal, é sal de cozinha, tá? E junto com o suor, além do sal de cozinha, muitos outros sais, ureia, ácido úrico, são eliminados. E é o suor que ajuda a manter a temperatura do nosso corpo. Né? Vê que quando a gente realiza uma atividade física, a temperatura do nosso corpo aumenta e aí rapidamente o nosso corpo faz a transpiração, né? Que é a eliminação do suor, que tem o objetivo de diminuir a temperatura do corpo. Como eu falei, as glândulas sudoríparas produzem o suor para que, além da função de excreção, permite perder calor devido à evaporação da água na superfície da pele. Né? Como eu falei, o suor ele ajuda a manter a temperatura do corpo. Né? Se a temperatura do nosso corpo aumentar muito, os sistemas que fazem parte do nosso organismo, eles podem entrar em colapso, começam a entrar em falência. Esse processo de manter a temperatura do corpo é o processo de termorregulação que eu falei anteriormente com vocês. Na pele, a gente tem ainda também os pelos, né? Quando está muito frio, os músculos eretores, que é um músculo que levanta, né? Fazem levantar os pelos, criando uma camada de ar que funciona como isolante térmico. Ou seja, já reparou que quando esfria, assim, bate um ventinho frio, a nossa pele dá uma arrepiada? O que é aquele arrepio que a gente sente? É o músculo eretor que levanta os pelos da nossa pele para auxiliar na manutenção da temperatura do nosso corpo. O nosso corpo ele nem pode esquentar muito, nem pode esfriar muito, né? Então, como o nosso corpo é uma máquina perfeita, ele tem mecanismos para poder auxiliar na manutenção da temperatura corporal. Os vasos sanguíneos que chegam na pele também eles podem se dilatar ou se contrair, né? Quando a pessoa está com atividade física, ela fica com o rosto mais avermelhado. Por que acontece isso? Porque os vasos sanguíneos da pele na região da face sofrem uma dilatação, aumentam. E aí a pessoa fica com o rosto avermelhado, porque está passando mais sangue naquela região ali. Tá? Isso também tem a ver aí com a questão da maior ou menor perda de calor pelo corpo em função da termorregulação, de manter a temperatura do corpo constante. Existem também na pele terminações nervosas, inúmeras terminações nervosas, que auxiliam para receber os estímulos nervosos, como calor, frio, pressão. Essa função de detectar essas sensações, ela é fundamental para agressões externas ou internas. Por exemplo, quando a gente bota a mão sobre uma superfície quente, quando a gente encosta numa superfície quente, muito quente, a gente rapidamente tem a reação de tirar o braço daquela superfície, né? E isso acontece graças a essas terminações nervosas que detectam aquele encostar numa superfície quente como um risco ao corpo e imediatamente manda mensagem, ó, tira o braço daí. Só que isso tudo acontece muito rapidinho, né? Você encosta em alguma coisa quente, se queima e rapidamente você tira o braço, né? E aí a gente tem muitos cuidados que a gente precisa ter com a pele. A gente precisa ter uma alimentação equilibrada, precisa beber bastante água, não fumar, praticar exercício físico, não expor a pele diretamente ao sol de 11 da manhã até 4 da tarde, usar protetor solar, né, pessoal? Isso aí são cuidados que a gente precisa ter com a pele, afinal de contas, é um órgão e, assim como todos os órgãos do nosso corpo, precisa ser cuidado e é muito importante para a manutenção da nossa vida. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!